E aí galera, vamos para o Red Pill. Eu tava vendo aqui o canal do Coligação Masculinista, o vídeo dele, o instinto de promiscuidade das mulheres. Vendo o vídeo dele, eu me lembrei de um fato que eu vi no vídeo que falava sobre a base aérea de Natal, e aí eu gravei o vídeo da base aérea de Natal agora há pouco. O que o vídeo do Coligação Masculinista está falando? Ele está mostrando aqui mais um, né, dos vários casos de traição, né, da mulher pegar, botar um homem dentro de casa, em cima da cama, enquanto o marido dela está trabalhando. Aí de repente alguns, né, ficam espertos, ouvem os comentários, né, os ecos da vizinhança, e chega em casa mais cedo e pega a vagabunda, né, piranhando, dando para algum cara. Bem, o Coligação Masculinista me fez lembrar não apenas do vídeo do aeroporto lá de Natal, né, porque esse aeroporto foi criado na época da Primeira Guerra, americanos vieram para o Brasil do nada, né, e as nordestinas lá da época, né, arreganharam as pernas para os caras, porque eles eram estrangeiros, era cara com grana, né, era o cara, né, gringo, meteram o filho nelas e depois foram embora. Eu queria chamar a atenção, tem uns vídeos pornôs na internet, eu não sei o que, boot, eu esqueci o nome, X-boots, alguma coisa assim. Esse boots, pelo que eu entendi, seria algo a ver com aquela bota, né, militar, né. Eu acho que esses vídeos pornô boot, porque são missões, pelo menos é o que dá a entender, são missões de americanos, é o que parece, em alguma guerra aí, provavelmente no Oriente Médio, pela própria vestimenta das mulheres, e eles chegam lá no meio daquelas guerras lá, eles negociam lá, né, pagam umas putinhas, putinha vai dar pra eles lá no acampamento de guerra, né. Então tem lá 3, 4 soldados lá, você vê claramente, eles pagam lá alguém que tem o conhecimento das putinhas do lugar, aí chega aquelas mulheres lá enroladas naqueles turbantes lá, aquelas coisas lá, e arreganha as pernas pra eles e dão. Provavelmente isso aconteceu desde sempre na humanidade, né? Então todas essas guerras aí, não apenas, né, que os americanos tenham se envolvido, mas todas as guerras no mundo, quando os soldados, ou seja, homens de fora chegavam numa localidade, as meninas da cidade reganhavam a perna para eles. Um exemplo, um fato claro disso é esse exemplo que eu dei da base aérea de Natal. É aquele exemplo famoso da Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas, né, os alemães, invadiram a França. Os homens franceses estavam no campo de batalha, lutando, dando a vida pelo país deles. Os alemães acabaram entrando na França. E os franceses acabaram sendo meio que jogados, os homens franceses, soldados, meio que foram encurralados, jogados para outros países ali do entorno, talvez Itália, alguma coisa assim. Então durante um momento, uma época, alguns meses eu acho, os alemães dominaram a França. Então chegaram na França, ficaram os soldados alemães e basicamente as mulheres francesas sozinhas, porque os maridos delas, os homens, estavam lutando, né, servindo a pátria, só que estavam deslocados para outro campo, outro local. E o que elas fizeram? Vocês acham que elas ficaram chorando, lamentando os seus homens que estavam guerreando e elas não sabiam nem se estava vivo ou morto? Claro que não. Elas não perderam tempo para reganhar a perna para os alemães. E saíam com eles, tiravam fotos, cozinhavam, passeavam. Era realmente um namorico lindo. Aí de repente, né, para a tristeza dessas vagabundas, os aliados conseguiram cercar lá o exército alemão e basicamente expulsar eles lá da França. Então os franceses voltaram. E quando os soldados franceses voltaram para a França, viram as queridíssimas esposinhas deles, muitas delas grávidas de alemães, ou seja, do inimigo, ou mesmo as que não estavam grávidas, estavam lá dando para os alemães, e o pessoal, né, não guardou o segredo disso, ficou público. Então teve um movimento na época, né, ao invés deles exterminarem essas promíscuas, né, naquela época,
eles resolveram, né, marcar elas cortando o cabelo, raspando o cabelo delas. Então todas as francesas que piranharam, deram para os alemães, elas foram marcadas com um corte de cabelo máquina zero, né? Foi raspada a cabeça delas, para envergonhar elas, mostrar que elas eram vagabundas, né? Então esse é mais um exemplo clássico. Quando eu vi esse vídeo do Coligação Masculinista, ele falando que a promiscuidade das mulheres ultrapassa bairros, cidades, ruas, países, interplanetário, não sei o que lá, eu me lembrei, para quem sabe do assunto, quem gosta, né, não sei, sobre aquela teoria dos alienígenas do passado, né, eram os deuses astronautas. Essa teoria, para quem não sabe, diz que a humanidade surgiu basicamente por conta de alienígenas que vieram para o planeta Terra no passado, né, bem remoto, né, 6, 7, 8 mil anos atrás. E que eles influenciaram a nossa cultura. Pelo menos influenciaram a nossa cultura. Se é que não criaram a humanidade, né? Aí depende da vertente que você, né, toma sobre esse assunto. E basicamente o que essa teoria fala bastante é que os alienígenas, logo que chegaram à Terra, eles acabaram transando com as humanas, as mulheres humanas que haviam, e dessa transa, desse sexo que os alienígenas tiveram com essas mulheres, teriam surgido alguns descendentes um pouco excêntricos, vamos dizer assim. E daí tem aquelas teorias dos gigantes do passado, né? Aquelas teorias da mitologia grega também, de alguns seres que são mais fortes, mais altos, mais, né, que têm poderes sobrenaturais, e por aí vai, né? São eu acho que até a Bíblia pega um pouquinho disso, se eu não estou enganado, algo que fala que anjos, né, se interessavam pelas humanas, né, se reproduziam com as humanas. Me parece que tem alguma coisa na Bíblia, não sei se é nos textos apócrifos, mas eu sei que nessa, vamos dizer, mitologia antiga, nessa história antiga de várias civilizações, desde sumérios até daqueles Sharbabarbaan, um monte de livro antigo aí de civilizações, né, antigas da Índia e tal, de vários lugares, tem sempre algo desse sentido, que o Deus, o anjo ou o que vem lá do céu acaba se reproduzindo com mulheres aqui humanas, e dessa união sai seres diferentes, né? Vale lembrar que quando o Brasil foi colonizado também, né, que os portugueses chegaram ao Brasil, e não apenas os portugueses, né, mas vieram franceses, vieram espanhóis, veio holandeses. O Brasil, logo no comecinho, na época colonial, no período colonial, teve vários contatos, né, com europeus. E toda vez que esses estrangeiros chegavam na costa brasileira, basicamente tinham duas recepções, dependendo da tribo indígena. Tinha tribos que eram guerreiras e canibais, então eles guerreavam, e se esses europeus não vencessem, eles eram literalmente comidos por essas tribos brasileiras. E tinha as tribos que eram de boa, que eram amigáveis, né? E essas tribos amigáveis recebiam esses estrangeiros e tratavam muito bem. E uma das formas de tratar bem os estrangeiros, inclusive naqueles momentos de troca, né, de espelho com o índio, de dar faca, de dar, né, essas coisas que o índio não tinha, as índias vinham, né, receber com vários encantos esses europeus. Então elas abriam as pernas para os europeus. Então assim, a hipergamia na mulher sempre existiu. Sempre que chega alguém de fora, elas arreganham as pernas. Eu mesmo sou um exemplo claro disso. A minha ex-mulher, eu cheguei, né, no outro estado do Brasil, não vou falar qual. Cheguei lá, era interiorzão e tal, era de uma capital chique, né, de um outro estado. Arreganhou as pernas para mim, né, e rapidinho aceitou na hora vir morar comigo. Então assim, eu mesmo sou um exemplo disso. Não apenas eu, mas a minha família também, como tios, por exemplo, como meu pai, como outras pessoas, várias vezes aconteceu isso, né? Eu tenho tios que
eram de uma cidade grande, foram lá a serviço ou passear, ou fazer alguma coisa naquela cidadezinha interior lá, voltou com mulher, entendeu? Meu pai aconteceu isso também, minha mãe era da cidadezinha pequenininha, interior do Brasil, meu pai foi lá na época quando ele era rapaz e pá, arrastou. Por quê? Naquela cidadezinha pequenininha lá, a perspectiva para conseguir botar hipergamia em prática, principalmente no passado, né, alguns anos atrás, era limitada. E de repente pinta alguém de fora, né, é o bote salva-vidas, né, para a hipergamia dessas mulheres ser acionada. Então quando o Coligação Masculinista falou desse negócio interplanetário, eu lembrei até disso. Dessas, vamos dizer, mitologias, né, ou essas teorias antigas falam que os alienígenas chegaram e quando as mulheres daquela época viram aqueles caras alienígenas com, né, com laser, com não sei o que, com nave interplanetária, com não sei o que lá, ó, a hipergamia delas, opa, né, perna reganhada pros caras. Então, realmente eu vou seguir totalmente na mesma linha do Coligação Masculinista. A hipergamia delas é interplanetária, sim. Se chegar um alienígena aqui e elas perceberem que, putz, eu vou ter muita coisa para lucrar dando pro alienígena, na hora elas arreganham as pernas pro alienígena. E se é que isso já não aconteceu mesmo no passado, porque se a teoria dos alienígenas do passado, né, eram os deuses astronautas e tal, for verdade, isso cansou de acontecer lá no passado, então. De mulher humana dando pra alien. Isso aí, galera. Abração pra vocês e vamos que vamos.